Olá, eu sou o Marcos, CEO do Senha Segura, e hoje eu estou aqui com a Patrícia Peck, uma das maiores especialistas em direito digital do Brasil, e a gente vai bater um papo a respeito dos efeitos da pandemia, falar de LGPD, de segurança cibernética, como é que toda essa transformação no nosso contexto de trabalho afetou as empresas e como a gente pode se proteger e passar por isso de uma maneira contando com o apoio do direito digital. Tudo bem, Peck? Oi, Marcos, tudo bem? Que bom estar aqui com você e poder compartilhar um pouco mais de conhecimento, dicas e aflições, né? E eu lembro da nossa primeira conversa, quando a gente falou do Senha Segura, e a gente estava falando de um assunto que era qual era a idade que uma criança tinha que aprender na escola como fazer uma senha segura. Você lembra dessa nossa conversa? Porque o jovem, então, agora, com esse período da pandemia, está tendo que fazer o que a gente chama de homeschooling, né? Quer dizer, você está colocando todo mundo digital, a gente está vivendo essa transformação digital acelerada. E aí a gente volta para essa questão que a gente conversou anos atrás. Será que o pessoal está usando senha segura? Pois é uma briga com meus filhos aqui, viu? Com tantos joguinhos, tantas coisas, é um desafio ensiná-los a ter esse cuidado aí, como você diz, no mundo digital, né? Na rua digital, a gente A toma os rua cuidados para não. digital, a internet é a maior rua do planeta, e você viu que vazou dados da Nintendo, né? Isso daí é um incidente recente, eu fiquei escandalizada, porque sou super fã. Hoje em dia, qualquer marca está sujeita a isso, e a gente tem que realmente estar muito preocupado, né? Porque eu costumo dizer que a crise de saúde passa. Uma hora a gente vai conseguir ter vacina, remédio, mas um vazamento de dados, os dados espalham e eles ficam, e vai gerar repercussão e consequência na vida dos titulares de uma forma muito mais duradoura. Concordo com você, é um desafio, né? E agora Uhum. com essa mudança a gente tem uma mudança na nossa superfície de ataque, como a gente diz no meio de É. segurança, né? Agora nós temos usuários em casa, muitas vezes usando os seus computadores pessoais, porque as empresas não estavam preparadas, muitas vezes levaram computadores das empresas que estavam no ambiente de uma rede segura para uma rede doméstica, então a empresa passa a contar com um dispositivo interno dentro de uma rede terceira, que é a rede da casa do funcionário, do colaborador, que nem sempre atende os mesmos requisitos de segurança. Então, a gente, olhando para esse cenário, vê que a mudança na superfície de ataque trouxe novos riscos, mais phishing, enfim, e os oportunistas do mundo do cybercrime Uhum. aí, que se aproveitam de toda essa confusão para tirar proveito, explorar a fragilidade das empresas e das pessoas. Bandido acaba nadando de braçada na nossa ingenuidade, né? Não adianta. A gente tem que se cuidar mesmo. A pandemia em si é algo completamente novo para a gente, né? E como você colocou antes, a gente teve que fazer uma mudança abrupta, né? Nas escolas, teve que passar para homeschooling, para quem estava no trabalho, passar para homework, fazer o trabalho remoto. Nem sempre a gente está preparado para lidar com todas essas situações. Certamente não estávamos, né? Eu tive um caso de um dos nossos clientes, ele tinha 6.000 colaboradores que estavam habilitados a fazer acesso remoto, não era o home office, né? E de uma semana ele saiu de 6.000 para 30.000 colaboradores ativos permanentemente com acesso remoto, né? Então, isso trouxe desafios de segurança, desafios de capacity, que mostram a dificuldade de se adaptar nesse novo cenário. E diante disso, a pergunta que eu gostaria de dividir com você é: como é que você vê o direito digital? Hoje, o direito digital está preparado para suportar essa situação? As empresas estão preparadas para lidar com isso da maneira legal? Como é que você percebe essa questão? Olha, a gente começou a ter esse debate, né, para a gente trabalhar de uma forma mais remota, com as alterações que nós fizemos da CLT há alguns anos atrás. Então, a gente já tem até artigos específicos da consolidação da lei do trabalho, mas, de toda maneira, o que o direito digital traz é que a regra tem que estar clara. A empresa precisa normatizar, tem que ter uma política de home office, de teletrabalho. Então, mesmo quem agora precisou migrar os profissionais para esse tipo de atividade, precisa publicar um documento atualizado estabelecendo como que vai ser o regime nesse período e com também recomendações sobre procedimento, né?
como é que vai ser o acesso, que tem que fazer uso de senha segura, o sigilo de informações mesmo no ambiente remoto, porque vai estar acessando de um equipamento muitas vezes doméstico, de uma rede de internet doméstica, e a gente orienta, né, que, lógico, existe essa camada de gestão de risco que é mais contratual, que é documento, existe uma camada de gestão de risco que é por ferramenta, o que a empresa pode entregar, né? Você vai usar alguma solução de DLP, né? Você vai usar algum outro tipo de ferramenta para esse tipo de entrega, vai orientar o profissional para atualizar software de segurança, pelo menos do antivírus, né? Dizer para ele o que ele faz também para algumas atualizações de roteador, né? Que às vezes são importantes dentro do ambiente da casa para quem está usando o Wi-Fi, não custa nada, né? Você ter ali recomendações da empresa de como aumentar o nível de segurança no ambiente da casa, e aí a parte mais educativa, né? Então, o que a gente tem sugerido, até para você poder depois gerenciar melhor o risco, o direito digital, ele sempre vai tratar de que a regra do empregador, ela precisa estar escrita, ela precisa estar documentada, você precisa ter um registro de que você orientou o profissional. Mas esse registro ficar de um jeito juridiquês, que aquelas pessoas nem vão ter muita compreensão, às vezes não é o suficiente, é algo que eu vou mostrar para o juiz. Se a gente quer prevenção de fato, é importante criar algum material mais educativo, que pode ser um vídeo feito pela área de segurança, ou pela TI, ou pelo RH, com essas mesmas dicas que você vai tirar daquele documento e você vai mandar para toda a força de trabalho. Então, sim, o direito digital, nos últimos 20 anos, evoluiu para essa temática no Brasil e a gente já consegue trabalhar esse assunto muito bem.